A paz do Senhor Jesus, irmãos. Todos bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor. Que mais uma vez a gente venha a colocar os nossos corações diante do Senhor com o entendimento que o Senhor nos dá. Nos ensina a cada dia para cultuarmos a Ele como é digno e merecedor. Que venhamos a estar com os corações vazios de nós mesmos, mas com os corações prontos para que o seu Espírito Santo venha nos preencher e que Ele faça o que vos agrade. Que Ele nos traga aquilo que provém do seu reino, o que o Senhor sempre nos prepara, pela sua misericórdia e seu amor que a cada dia nos traz. E insiste conosco. Ele não nos deixa só, não nos desampara, e apesar de muitas vezes nós traçarmos outros caminhos que Ele não preparou para nós, Ele ainda continua a insistir conosco. Então que mais uma vez venhamos a estar com os corações voltados para Ele, sempre, sempre, sempre atentos no nosso louvar, no nosso adorar, no nosso ouvir de sua palavra e no nosso principalmente buscar de sua presença. Que não deixemos que tudo o que nos cerca continue a ter interferência no seu agir. Pelo contrário, nós venhamos a estar sempre prontos e a cada dia amadurecemos para estarmos sensíveis ao seu Santo Espírito, que é quem nos fortalece a cada dia, quem nos melhora e quem continua a nos ajudar, porque Ele não nos deixou só. Ele nos permitiu termos acesso a Ele, ao Santo Espírito, ao Pai, para que nós venhamos a não nos sentir só, mas venhamos a cada dia ter o seu consolo, ter a cada dia o seu auxílio, a sua ajuda, a qual cada um de nós precisa. Assim sendo, deixamos os irmãos para orarmos, pedindo ao Senhor entendimento de sua palavra, pedindo ao Senhor para nos receber e para nos ajudar que em mais este culto Ele cumpra, como sempre, a sua vontade e o seu querer. Amém? Santo e glorioso Deus e Pai, mais uma vez vos damos graças e nesse momento apresento as nossas vidas diante de vós. Visita os nossos corações para que consigamos permitir que o Teu Santo Espírito nos envolva e nada impeça do Teu culto, Senhor, nos alcançar. Nada impeça todo santo que nós venhamos a vos adorar em espírito e em verdade e com um culto racional como o Senhor nos ensina. Assim nós voltamos para o Senhor. Sempre venhamos a estar com corações gratos à preciosidade que cada dia o Senhor nos traz do alto e não nos deixa só, não nos abandona e não nos impede de conseguirmos ainda permanecer em vosso caminho. Então nos ajuda, Pai, para que venhamos a nos manter firmes, para que venhamos a honrar, engrandecer e glorificar o Senhor assim como é digno e merecedor. Que o nosso dia a dia seja sempre ligados e firmados em vós, e nada venha nos impedir de assim vivermos uma vida e uma história convosco, Senhor. Nada verdadeiramente roube-nos de Ti. Antes os nossos corações estejam cada dia prontos e preparados, para que o vosso alcançar esteja em nossas vidas, e a vossa vontade permaneça em todo o nosso viver. Até o dia em que partimos dessa vida, estaremos convosco na eternidade. Então recebe-nos diante da vossa presença, e nos acolhe, Senhor, mais este dia. Recebe nossa oração, recebe os nossos louvores, recebe todo-poderoso, bendito e santo a nossa história diante de Ti mais uma vez, e nos dá graça, nos dá entendimento e sabedoria, para que mais uma vez também recebamos com alegria, e com esperança, a Tua palavra, a Tua vontade e o Teu querer para a nossa história. Assim vos apresento as nossas vidas e vos dou graças neste culto, para a vossa honra e a vossa glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu santo. Amém. Agora vamos louvar ao Senhor e em seguida voltamos para a palavra do Senhor. Amém?
agora que louvamos ao Senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é o seu amanhecer? O seu amanhecer, no caso, o seu despertar. Porque há uns que amanhecem, de fato, de madrugada, há uns que amanhecem após a madrugada, e outros que amanhecem à noite, à tarde, cada um de acordo com a sua rotina, com a sua profissão, com a sua atividade. Então, como é o despertar? O nosso despertar é olhando para aquilo que está ao nosso redor. Como quem tem o que conseguimos tocar por herança, ou o nosso olhar já é como herdeiros do Senhor. Então, qual herança de fato nós temos? Qual é a nossa herança? Não podemos nos esquecer que Jesus nos garantiu na cruz uma vida eterna com Ele. Não podemos nos esquecer que Ele nos permitiu ter acesso ao Pai. E nele, sermos herdeiros do seu reino e co-herdeiros com Ele. O Senhor nos garantiu, nos dando uma vida diferente daquela que nós temos em nós mesmos a convicção. E essa convicção nós adquirimos com o tempo. Porque a nossa vida tem um processo. Esse processo é um processo de maturidade, que leva tempo para nós. O Senhor não deveria jamais. Aliás, o Senhor jamais é injusto. Então seria a injustiça do Senhor tão somente nos levar do jeito que estamos, pois precisamos passar pelo processo que estamos passando. Um processo de maturidade, um processo de conhecê-lo, um processo de viver verdadeiramente o que Cristo preparou para nós. Mas vivemos aqui ainda. Porque imagina se o Senhor nos leva sem entender quem Ele é, como aprender a viver com Ele. Seria injusto da parte do Senhor. O Senhor não faria isso conosco a ponto de nos perder, porque o Senhor poderia nos perder com isso. Ao invés de vivermos com Ele uma eternidade, viveríamos sem Ele. E não existiria vida. Porque qual a verdadeira vida se o Senhor não fizer parte dela? Uma vida sem a sua presença, uma vida sem Ele, é uma eternidade de sofrimento e dor, como nós aprendemos. E a nossa trajetória, esse percurso que nós temos que percorrer, aliás, é um percurso que vamos adquirindo experiência. Quando somos crianças, nós não entendemos nada, não compreendemos nada. Somos somente necessidade e sentimento. E vamos aprendendo como pedir ajuda. E a nossa ajuda muitas vezes é chorando. E constantemente fazemos isso. Até entender que podemos falar, nos locomover. E vamos adquirindo a personalidade. E adquirimos essa personalidade muitas vezes com os nossos interesses. E por termos uma natureza maligna, como a palavra nos ensina, nós tendenciamos a inclinar para esse lado. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele já começa a nos mostrar o caminho dele. E vamos aprendendo que temos outra opção, que temos o Senhor, que temos o seu caminho para viver. Um caminho com Ele, uma vida, uma história com Ele eterna. Por isso que aquilo que nos ronda, aquilo que nos cerca, não pode ser maior em nossas vidas do que o que Ele tem preparado para nós. O Senhor nos ensina que devemos juntar tesouros nos céus, onde nada pode corroer, nada pode roubar, ninguém pode tirar de nós. Mas na terra, pode ser corroído, pode ser tirado de nós, pode ser arrancado de nós.
Mas ainda assim nós temos. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos para suprir as nossas necessidades, aquilo que precisamos. E isso é para realmente nos suprir. Tudo é para que consigamos ter uma vida, uma história. Aqui melhor. Temos as nossas moradias, os móveis que estão nessas moradias, sendo ela alugada, própria, independente. Precisamos nos alimentar, precisamos cuidar da nossa saúde. Tudo isso faz parte do nosso processo. Mas é parte de um processo que um dia vai acabar. Não é de fato a nossa herança, não é de fato a nossa posse. Então nós devemos estar atentos que a nossa herança de fato é aquilo que ainda não vivemos, mas que o Senhor nos garantiu que viveremos. O Senhor nos garantiu que é algo maior do que podemos pensar. Os nossos pensamentos são muito pequenos ainda diante da grandeza de todo o ser que o Senhor é. Nenhum de nós pode dizer na sua totalidade quem é o Senhor, como é o Senhor e tudo o que Ele tem preparado para nós. A não ser que o Senhor revele, como Ele tem feito pelos seus profetas, como Ele tem falado principalmente na revelação do Apocalipse para João. Mas ainda é pouco diante de tudo que de fato temos, ainda para viver e para receber dele. Então, novamente, eu pergunto, no seu despertar, no nosso despertar, para onde está voltado o nosso olhar? Para a herança que o Senhor já nos tem garantido, nos ensinado, ou para aquilo que está ao nosso redor? É isso que temos como posse? Ou o nosso coração já está moldado e pronto para receber aquilo que o Senhor tem preparado de fato para nós? Porque muitas vezes nós perdemos tempo. Nós nos prejudicamos, nos afligimos por aquilo que é passageiro. Aquilo que adquirimos aqui e que não levaremos conosco. Por isso que o Senhor tanto quer que nós venhamos a estar firmados na sua herança. Firmados no seu querer, firmados na sua vontade. Em tudo quanto Ele tem preparado e todo o seu esforço através da cruz. Foi para que tenhamos essa convicção. Que o que vivemos aqui ainda não é a nossa garantia, ainda não é a nossa herança. Mas que nós devemos perseverar e insistir, fazendo o exercício em nosso próprio ser, em nosso intelecto, em nosso pensamento, em nosso coração, de que a herança que de fato temos é a que Ele nos tem preparado. E sendo assim, agora eu convido os irmãos para lermos a sua palavra. Eu gostaria de ler aqui Romanos 8:14, do 14 ao 17. Está escrito assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então o Senhor nos garantiu que somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Mas por que ainda brigamos? Por que ainda nos inquietamos com as coisas passageiras que servem para tão somente nos suprir? Porque ainda declaramos: é meu, é minha, aquilo ou aquilo, aquela coisa ou aquela pessoa. Nada de fato é nosso. Essas coisas são passageiras.
As situações são passageiras. Elas servem tão somente para a experiência. E o Espírito nos ensina isso, o Espírito Santo nos ensina, para que assim o nosso caminhar seja como herdeiros de Deus. Então, se o Senhor assim nos garantiu, o nosso esforço deve ser a cada dia, para termos essa convicção de que somos de fato herdeiros do Senhor. Assim deve ser o nosso caminhar. Mas as aflições vêm e virão, porque o Senhor também nos garantiu isso. Ele já nos antecipou, já nos ensina a cada dia e nos falou que teríamos elas. Mas ainda assim, Ele falou que a gente deve perseverar. Que um dia tudo isso vai passar, como passou para Ele. Tudo que Ele teve que cumprir até chegar à cruz também foi um processo. E Ele passou perfeitamente para que nós tivéssemos essa oportunidade de sermos herdeiros e co-herdeiros dele. Então que assim seja o nosso caminhar, na nossa vida, a nossa história a cada dia. Mas como? O que devemos fazer a cada dia? Devemos viver como cristãos, como o Senhor nos ensina. Devemos nos lembrar de tudo quanto Ele já nos ensinou e sempre trazer à memória. Nós temos a escolha de escolher o que Ele nos ensina e de escolher o que ainda faz parte do nosso processo aqui. E a nossa escolha deve ser sempre o que Ele nos ensina. Então, como um exemplo também das nossas escolhas, gostaria de ler Gálatas 5, do 18 ao 22. E está escrito assim: Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por que o Senhor nos fala esses dois lados? Um lado que nós aprendemos, que não são bons. E isso não é para que nós venhamos exercitar. É porque o Senhor, Ele não mente para nós. O Senhor não nos engana. O Senhor nos mostra, de fato, aquilo que teremos com Ele, aquilo que não teremos com Ele. Aquilo que viveremos com Ele e aquilo que não viveremos com Ele. Ou seja, as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. Mas o que nós devemos escolher? Os bons frutos. Como Ele aqui nos garante, que se vivermos estes maus frutos que são da carne, não herdaremos o seu reino. Mas que os frutos que devemos viver são aqueles que nos levarão para herdar o seu reino. Então, por isso, nós devemos sempre estar voltando a nossa atenção para o que o Senhor nos ensina, que nos vai garantir permanecer no seu reino. Assim é caminharmos como herdeiros. Porque não importa quando a tentação vier, quando o mal vier, se nós a cada dia exercitarmos e praticarmos os bons frutos que o Senhor nos ensina, nós também daremos bons frutos. Nós também permaneceremos como as árvores que dão bons frutos e continuaremos herdeiros do seu reino. Mas nós não podemos deixar que o lado que não nos traz esses bons frutos sejam maiores
que os frutos que nos levarão à eternidade e a permanecer nessa herança, na herança que o Senhor tem nos garantido. Então que assim nós venhamos a continuar segundo os frutos que o Espírito nos ensina a ter. E continuando a palavra, eu gostaria de ler mais uma palavra. Tessalonicenses 5:17. Está escrito assim: orai sem cessar. Ou seja, a oração faz parte das nossas vidas. Como herdeiros do Senhor, como eu disse há pouco, nós devemos buscar viver de acordo com os frutos do Espírito. E também faz parte orar ao Senhor. Orar sem cessar, mas orar sem parar? Não. É claro que não. Ninguém consegue fazer isso. Até porque temos as nossas rotinas em que vamos trabalhar e devemos dar atenção naquilo que fazemos no nosso trabalho, no nosso emprego, ou em um estudo, ou em qualquer atividade onde estivermos, nos nossos afazeres dos nossos lares. Precisamos dar atenção. Mas se nós praticarmos, o nosso coração está ligado ao Senhor, automaticamente a nossa oração, ela não fica limitada. Quando nós oramos ao nosso amanhecer, agradecendo a Deus por mais um dia que se inicia, ou antes de dormir, por mais um dia que tem se passado. Durante o nosso dia, o Espírito Santo nos traz à memória o falar com o Senhor. Porque tomamos decisões, e o que mais o Senhor quer é que essas decisões sejam com Ele. Ele nos ensina, Ele nos mostra o melhor caminho. Só que como vamos ter o melhor caminho se nós não colocarmos Ele à frente? Se nós muitas vezes vamos decidindo sem falar com o Senhor. Entende que se nós praticarmos essa oração contínua com o Senhor, buscarmos o Senhor no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos espaços que temos, nos tornamos íntimos dele. E automaticamente vamos continuar a ser herdeiros, porque ele nos permite sentir a sua presença. E quão maravilhoso é sentir a sua presença. A intimidade é necessária. É como qualquer pessoa com quem nós temos intimidade. Quanto mais a conhecemos, mais estamos próximas dela. E já vamos conhecendo-a a cada dia de fato, a ponto de saber o que agrada e o que não lhe agrada. Com o Senhor também é assim. Claro que a diferença é que Ele é Deus, mas também é o nosso Pai. E Ele quer, o melhor é que Ele quer essa intimidade conosco. Não é à toa que Ele nos fala, orar sem cessar. Ou seja, constantemente, que faça parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. É o falar com Deus, é entender quem Ele é. Faz parte da vida de quem é herdeiro do Senhor. Eu gostaria de ler também outra palavra, e está em Salmos 156. Está escrito assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Faz parte de um herdeiro dos céus, o louvar ao Senhor. Os seus anjos o louvam constantemente. Nós aprendemos isso através de sua palavra. O Senhor nos ensina que o louvor, ele afasta o mal. Uma das coisas que o louvor faz. O mal não consegue superar o louvor do Senhor, ao Senhor. Portanto, quando louvamos, afastamos as trevas dos nossos caminhos. Afastamos aqueles que não enxergamos. O exército de um mal que continua a nos rondar a cada dia para nos tirar dos caminhos do Senhor. E o inimigo não descansa. Mas os louvores nos ajudam, porque eles não suportam a adoração ao Senhor. Os louvores são também como ele tira os narizes de Deus.
as suas narinas, eles são como um perfume, e o Senhor recebe como cheiro suave. E como louvamos ao Senhor? É como a oração. Quando oramos ao Senhor, fazemos como se fosse, na nossa realidade existe o trem bala. É um trem muito rápido que em segundos ele passa por nós. A nossa oração ela tem o cuidado, o sentido de sincronizar o que pensamos e o que está no nosso coração quando falamos com Deus, ou nós automaticamente saímos falando e orando e não pensamos o que estamos orando. Tem que ser pensado, tem que ser voltado para o Senhor. Temos que ter essa preocupação, sem exagero, mas com o cuidado de que estamos entregando a nossa oração ao Senhor. O louvor, da mesma forma, devemos ter o cuidado de pensar em cada palavra que louvamos. São inspirações que o Senhor permitiu que pessoas tivessem para realizar esses louvores, para fazer tais palavras, tais acordes, tais ritmos. E são de fato adoração ao Senhor também. Mas como fazemos isso? Nós começamos e antes que acabe um louvor a gente já está cansado. A gente nem sequer dá conta. Ou nós de fato prestamos atenção à letra. E nós nos permitimos sermos conduzidos pelo Seu Espírito Santo. Porque Ele também nos permite sentir o quanto o Senhor se agrada com os louvores. Mas eu volto a dizer, é mais um passo de intimidade que damos como herdeiros do Senhor. Só que se nós não tivermos essa atenção, não voltarmos essa atenção para o que estamos fazendo, simplesmente se torna um protocolo. E o Senhor não quer protocolos. Não como tão somente protocolos a serem cumpridos, mas Ele quer que nós venhamos a vivê-lo. Esses protocolos com amor, como herdeiros do Seu reino. Então, qual a nossa atenção quando louvamos ao Senhor? Nós devemos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Como o Senhor diz, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Ele nos deu fôlego também para louvá-lo. E nas dificuldades, nós temos como pedir, Senhor, me ajuda. Eu não consigo orar direito, eu não consigo louvar direito. O que eu preciso fazer? Também é uma forma de buscar intimidade. Mas se nós não praticarmos, como iremos conseguir ter essa intimidade? Então isso faz parte de um herdeiro do Senhor. Agora, gostaria de ler mais uma palavra. Mateus 24, 35. Está escrito assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, por isso que é importante também lermos a sua palavra. Elas nos garantem que tudo o que o Senhor falou, tudo o que o Senhor nos ensinou, é uma realidade. Como herdeiros dele e co-herdeiros, receberemos o que ele nos prometeu. Receberemos essa vida que o Senhor nos ensina. E que de fato tudo vai acontecer, mas nós devemos crer. A nossa palavra sem o Senhor não é nada. Antigamente, tínhamos um crédito. Na época que existia mais cumplicidade, na época que existia mais honestidade, menos pessoa, menos contaminação. Muitos fechavam os negócios simplesmente pelo falar, pela própria palavra. E não existia assinatura, não existia documento, não precisava. Mas nós caminhamos a cada dia para um mundo que a sinceridade tem se perdido. A confiança tem sido descreditada. A palavra nos ensina que devemos confiar, crer em Deus.
Claro, não devemos confiar no homem, na força do nosso braço, mas nós podemos acreditar também naqueles que estão ao nosso redor, de acordo com o fruto que ele dá. Porque senão viveríamos tão somente desconfiados. Mas nós devemos também analisar a palavra que aqueles que conhecemos falam, que estão ao nosso redor. É de acordo com o que o Senhor ensina. É de acordo com o que o Senhor tem preenchido a cada um de nós. Podemos acreditar, não precisa de uma assinatura muitas vezes. E é ainda assim, há coisas que devemos assinar por causa dos protocolos. Mas com Jesus não é diferente. Com Jesus não. E ainda assim a sua palavra é escrita. Ainda que ele não tivesse deixado escrito. Ainda assim ele é o suficiente para que nós venhamos a crer que temos no Senhor a herança. Por isso ele também nos garantiu pela sua palavra, para que tenhamos o registro. E a sua palavra nos alimenta. A sua palavra nos supre, nos traz vida. Há um momento que aprendemos que ela é saúde para o nosso corpo. A sua palavra alcança limites onde nós não podemos imaginar. Porque há um momento também que está escrito que é uma faca, uma espada de dois gumes. Ou seja, ela penetra onde muitas vezes nós não permitimos, não queremos permitir. Mas quem pode interromper a palavra do Senhor de se cumprir? E aqui ele garante. Qualquer um de nós não pode declarar isso, mas o Senhor, ele é o suficiente para garantir que as suas palavras não passarão. Tudo há de ser cumprido. Então, o quanto é importante também na vida de um herdeiro do Senhor a sua palavra. Por isso que precisamos ler dia após dia. Cada um de acordo conforme as suas condições, a sua rotina. O que não podemos é nos deixar ser sufocados pela verdade desse mundo. Pela verdade que se levanta a cada dia para roubar o nosso tempo. Hoje eu não tenho tempo de ler a palavra do Senhor. Tudo bem. Hoje eu fico um pouco menos alimentado, mas eu me esforço para amanhã conseguir. Amanhã eu também não consigo. Então eu já devo ficar alerta. Eu não devo simplesmente deixar que isso continue na minha vida. Porque se Ele garante que nós conseguiremos superar essas dificuldades, onde está o meu esforço? Eu tenho que me esforçar. Nós temos que nos esforçar. Se nós darmos os passos que devemos, Ele irá nos ajudar. Mas como Ele vai nos ajudar se a gente não deu os passos? Sofreremos as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas, tanto no dado passo ou não. Mas como algo vai mudar se a gente permanece inerte? É possível algo mudar naquilo que está parado? Aquilo que está parado não se mexe, a não ser que alguém mexa, alguém mova. Mas o que se movimenta, há mudança. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós venhamos a confiar nele. E como herdeiros caminhar, seguir adiante, em tudo quanto ele nos ensina. Então que nós venhamos a perseverar como herdeiros, lendo a sua palavra constantemente. E naquilo que não conseguimos, peçamos ajuda. Para que cada dia ele nos permita continuar firmes em nos alimentar. Eu gostaria de ler também mais uma palavra. Está escrito em Lucas 22, do 19 ao 20. E está escrito assim: E tomando o pão
e, havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, um herdeiro também ceia. Faz parte da nossa vida. Também ceiarmos ao Senhor. E aqui o Senhor garante que é por amor que Ele nos permite ter esse momento. Ou seja, Ele garante que é por vós, por nós, no caso. Se Ele fez todo esse esforço, Ele nos lembra em cada Santa Ceia que também devemos perseverar, que devemos nos esforçar para tomar dignamente e não indignamente. Mas muitas vezes nós chegamos na Santa Ceia como indignos que somos. Mas isso se torna tão grande que corremos o risco e às vezes não tomamos. Tudo bem que, para o Senhor, nós devemos nos colocar como sendo verdadeiramente indignos de tomá-la. E assim deve ser o nosso posicionamento, com corações contritos, arrependidos do que fazemos, como não herdeiros dele. Mas em nós mesmos, temos que criar essa convicção de que somos sim herdeiros dele e co-herdeiros. E que devemos tomar. Não é tão somente que podemos, é que devemos. Temos que ter a convicção de que é a única forma e maneira de permanecermos em seus caminhos, de continuarmos na caminhada que o Senhor nos propôs, de que não é à toa que Ele nos ensinou que devemos cear, de que Ele verdadeiramente nos une com seu corpo e nos limpa através do seu sangue de todo o mal. Não devemos deixar a má consciência ser maior do que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Porque isso começa a tirar a nossa herança. Isso começa a nos afastar do Senhor. São sentimentos que nós vamos levar adiante. Mas isso não pode ser maior do que a promessa do Senhor para nós. Não pode ser maior de tudo o que o Senhor já fez por nós, o que Ele preparou para nós. Então faz parte também das nossas vidas, ceiarmos. Faz parte da vida de um herdeiro dos céus, ceiarmos com o Senhor. Então que os nossos corações estejam sempre assim. Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, de nenhuma forma, de estar aqui, de ceiar com o Senhor também, de receber essa purificação que o Senhor nos traz. Mas eu ouso em crer que o Senhor é maior que tudo isso. Que apesar de mim e apesar das minhas fraquezas, o Senhor pode me purificar. E o Senhor me lava constantemente de todo o pecado. Assim devemos estar com os nossos corações. Porque como aqui está escrito, por amor de vós, ou seja, por amor por nós, Ele tem nos permitido nos unir ao seu corpo, receber o seu sangue. É um preço alto, um preço caro demais, para que nós venhamos a desperdiçar na nossa própria má consciência. Portanto, é muito importante olharmos para Cristo em todo momento. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa garantia. Ele é tudo o que precisamos. É um exercício diário que devemos ter. Então, como eu perguntei no início, mais uma vez eu pergunto, como é o nosso despertar? Qual é a nossa herança? A nossa herança ao despertar
É aquilo que nos cerca? Ou é aquilo que o Senhor já nos tem prometido? Que através de tudo isso, o que o Senhor nos trouxe e o que aprendemos dia após dia, nós venhamos a viver como herdeiros, como seus herdeiros e co-herdeiros. Essas são só uma parte, mas temos muito mais para viver com Ele. Amém? Agora eu gostaria mais uma vez de chamar os irmãos para mais uma vez louvarmos ao Senhor e em seguida voltamos para encerrar. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Agora que mais uma vez louvamos ao Senhor e com a convicção de que o louvor é uma adoração ao Senhor, como assim o Senhor nos ensinou mais uma vez,
que devemos dar honra e glória também ao louvando, que não é somente uma música cantada, mas devemos buscar no seu Santo Espírito, com herdeiros e como herdeiros e co-herdeiros dele, louvando como ele nos ensina. Venhamos a partir deste momento continuar nessa nossa trajetória, nesse percurso, cumprindo sim os protocolos, mas não somente por cumpri-los, mas com uma convicção de que cumprimos eles porque somos herdeiros do Senhor, como salvos do Senhor, que a cada dia lutamos para permanecer assim como salvos, e não importam as circunstâncias, as consequências de tudo isso. Nós venhamos a sim perseverar. Então que o nosso olhar esteja sempre atento. Independente do que venha se levantar contra nós, passaremos por lutos, passaremos por desempregos, passaremos por situações difíceis. O Senhor garantiu na cruz que é aquilo que nos aflige, aquilo que quer ser contrário a nós recebemos essa herança, Ele pegou para Ele. Ele nos deu algo novo. Ou seja, aquela casa que não tinha paz, Ele pegou para Ele. E Ele nos deu uma casa que há paz. Aquele carro que poderia nos trazer um acidente, Ele pegou para Ele. E há quem Ele deu outro, que dirija de forma mais tranquila, e há aqueles que Ele não deu, porque Ele sabe que não devem ter. Que não temos a capacidade, a condição de ter, por causa de nós mesmos. Aquele emprego que éramos escravizados, Ele pegou para Ele. Ele nos deu um que supre as nossas necessidades. E apesar de muitas vezes temos aqueles que são contrários ao que Ele nos ensina, ainda assim Ele está ali, o tempo todo conosco, nos trazendo paz. Aquela família que não nos ajudaria, o tempo todo nos julgando, o tempo todo fazendo-nos o mal, Ele pegou para Ele e nos deu uma família para que vivamos com alegria, para que vivamos de fato com amor. Ou seja, na cruz Ele garantiu tudo isso, mas é necessário que nós devemos ter essa convicção de viver como que já tem essa herança. Amém? Agora vamos orar para encerrar este culto. Santo e glorioso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu unigênito Filho, vos damos graças, Senhor, por este maravilhoso amor que a cada dia o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Obrigado, glorioso Todo-Poderoso Santo, por insistir conosco. Obrigado pela particularidade que o Senhor nos proporcionou ter de toda a tua criação, nos permitir fazer parte do vosso reino, sermos os vossos herdeiros e herdeiras. Muito obrigado, Senhor, porque sem precisar de nós, o Senhor nos criou, nos formou, nos deu vida e nos permite viver a cada dia esse processo, até chegarmos a estar convosco na eternidade. Obrigado, Senhor, por insistir, não nos deixar só, apesar de muitas vezes nós darmos as costas ao Senhor. Mas és tão grande, és tão maravilhoso, és tão amoroso, que insiste conosco e nos mostra que as nossas atitudes não são para o nosso próprio bem as melhores. Obrigado, Senhor, por continuar a construir a nossa história, guiar os nossos caminhos e nos mostrar que os teus planos são perfeitos para nós. Basta-nos vivê-los e obedecê-los. E o principal de tudo é estarmos com o Senhor. Obrigado por nos permitir o vosso reino e o vosso amor sobre as nossas vidas e a nossa história. Obrigado por nos permitir ter essa herança como herdeiros e caminharmos para a eternidade convosco. Assim vos dou graças, apresentando as nossas vidas, a nossa história, as nossas famílias e toda a nossa trajetória. Que seja tudo de acordo com a vossa vontade e o vosso querer. Assim vos agradeço mais uma vez. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Este culto está encerrado em nome de Jesus. Amém.